fica de olho no que acontece em Israel, porque Israel é um país profético, é uma nação feita pelo próprio Deus para adorar a Ele. Só que ao decorrer dessas origens, Tatiana, você está com a Bíblia aí? Deixa o teu esposo ler, partilhar. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Então, nessa adoração que Deus queria do povo hebreu, que Deus usou Moisés, e Deus veio usando várias pessoas para orientá-los, e sempre eles se desviavam, porque Deus sempre quis um povo para Ele, um povo que adorasse a Ele, um povo de propriedade exclusiva dele. Mas o que aconteceu? O povo começou a adorar mais a criatura do que o Criador. As pessoas se prostravam diante de imagem. Deus falou: não quero que vocês façam isso. As pessoas começaram a sacrificar nos montes, e o Senhor falou: não quero que vocês façam isso. E então Deus fez com que Salomão construísse um templo. Salomão construiu um templo magnificentíssimo, lindo templo. E o povo ficou tão impressionado com a estrutura, com a construção daquele templo, que eles não mais adoravam a Deus, adoravam o templo. E lá dentro do templo, ao invés de acontecer coisas que eram para agradar a Deus, os sacerdotes que estavam ali para ouvir e para interceder em relação ao povo, os sacerdotes se corromperam. Começou a cobrar sacrifícios de todos os sacrifícios para penitência de pecados. E não era isso que Deus tinha determinado. Deus queria uma adoração limpa, consciente. Mas isso aqui, monetário, falou muito alto. Mas a glória do templo era ouro para tudo quanto é lado, era coisa, não é? E fizeram então daquele templo comércio. O que era para ser grátis, eles começaram a vender para os pobres, pagar pecado, para fazer o sacrifício eram pombinho. Para os ricos já eram uma ovelha, um cabrito sem mancha e outras coisas assim que eles. Mas só que Jesus ainda não tinha sido manifestado na cruz para perdão dos pecados, para acabar com tudo isso. Aí primeiro, no capítulo 1 de João, ele diz que o Senhor Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Bom, nesse templo, resumindo tudo, nesse templo agora, que era para adoração, um dia Jesus chegou no pátio, o pessoal estava vendendo as coisas. Jesus falou assim: vocês estão fazendo da casa do meu pai comércio e jogatina. Jesus quebrou tudo. Jesus expulsou os mercadores. Tinha muita coisa. Jesus limpou o templo. E aquilo trouxe revolta. Trouxe muita revolta aos governantes, aos prefeitos, aos próprios sacerdotes, porque dali eles tinham dinheiro. Dali eles tinham dinheiro. Tiravam dinheiro. Tiravam lucros. Tinham lucros. O que aconteceu? Jesus morreu. Jesus derramou seu sangue puro. Eu dei um salto enorme agora, né? Jesus derramou seu sangue puro. Acabou com tudo isso. Acabou com todas essas coisas. Agora Ele é o centro de toda a nossa atenção. Acabou. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acabou. Aí, um dia os discípulos, todo mundo falou: olha, mestre, que construção bonita, que coisa linda.
Aí Jesus falou assim: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, o templo seria destruído, como aconteceu 70 depois de Cristo. Destruíram o templo, Ciro destruiu o templo. Pois bem, aí Jesus falou isso. Por quê? Porque os discípulos perguntaram assim, quando Jesus ia saindo do templo, 24:1, Mateus 24:1, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, aí já estava em outro lugar. Aqui Jesus estava no monte, estava saindo do templo e foi para o Monte das Oliveiras. Chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular, chamou Jesus em particular e disse assim: dize-lhes quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda. Aí, de sua vinda e do fim do mundo, né? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvidos de guerra e de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios das dores. Amém. Termino aqui. Agora vamos pular para o versículo 12. Versículo 12. Acharam? Amém? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes. Então virá o fim. Olha, está tudo bem, Tide? Tá. O que acontece hoje é que hoje a gente não pode mais passar a mão e tentar tampar o sol com a peneira. A gente não pode mais. Acabou. Acabou. Existe uma cobrança de Deus para o ministério em que nós temos que falar a verdade. Acabou aquele negócio de querer enxugar gelo. Não tem como. Nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos políticos no mundo todo difíceis. Nós estamos vendo nações se vangloriando do seu poder, humilhando outras nações com seu poder bélico. Nós vemos o que aconteceu em Israel, o grupo Hamas, irmão, o grupo Hamas, eles são interessantes. É um grupo muito violento. Mataram muitos civis dentro de Israel. E é o mais extremista do mundo. E eles vivem, e a Palestina e a faixa de Gaza são uma faixa de terra pequena, mas eles conseguem aterrorizar o mundo todo. Todo o poder. Por quê? Porque Rússia já financiou esse grupo. Irã já financiou esse grupo. Estados Unidos já financiou esse grupo. As grandes nações financiaram esse grupo e deram o poder para eles. Então eles têm arma, eles têm grande treinamento, mas são uma faixa de terra pequena. E eles conseguem aterrorizar. Para você, na faixa de Gaza, os habitantes da faixa de Gaza são 140 mil pessoas.
da faixa de Gaza, 140 mil pessoas. E eles conseguem aterrorizar a nação com milhões e milhões de pessoas. Porque essas 140 mil pessoas estão ali, irmão, totalmente armadas até o dente. E o objetivo deles é o seguinte: morro pela minha nação. Os palestinos estão lutando por uma nação, por uma terra, que também foram financiados até pela ONU, em alguns projetos, deram-lhe o poder. Agora o mundo sofre as consequências do seu erro. A própria Ucrânia, quando a antiga União Soviética desintegrou, quem estudou isso sabe disso, quem fez faculdade sabe, quando ela desintegrou a União URSS, União Socialista Soviética, ela desintegrou e vários países ficaram fazendo cortina de ferro, e a Rússia agora ficou aquele país grande. E todos os países ao redor da Rússia, todos os países ficaram sendo como cortina de ferro. Ou seja, todos os países tinham um governo apoiado pela Rússia, ou por outro país que também era apoiado pela Rússia. Só que a Ucrânia não quis entrar em lugar nenhum. A Ucrânia ficou neutra em seus exércitos, não quis a NATO, não quis a União Europeia, não quis a OTAN, e ela ficou e não se uniu também à Rússia. E por último, o que ela disse? Eu vou unir a OTAN, o maior exército do mundo, que é uma união, uma coligação de vários países, inclusive o Brasil. Quando ela falou isso, a Rússia falou assim: opa, não, eu não quero um inimigo como poderoso fazendo vizinho a mim. Eu tenho que formar uma faixa de terra governada com um governo aparentemente que são democráticos, mas que são governados pela própria Rússia. Eu tenho que fazer isso, porque se levantar uma guerra, até ele atravessar esse estado e chegar aqui, eu já me preparei. Só que acontece que a Ucrânia tinha armamentos da antiga União Soviética, doado pela antiga União Soviética, e a maior usina nuclear do mundo fica dentro da Ucrânia. Então o olho cresceu. Por que os outros países estão ajudando a Ucrânia? Justamente de olho na potência que tem dentro da Ucrânia, porque ela tem usina nuclear, ela tem subsolo nucleares, coisa que ninguém gosta de falar. Portanto, eles não chegam, a Rússia não chega até determinado limite, porque ela sabe que ele tem, e ela está de olho nisso. Ela quer pegar essa, porque ela sabe que se ela entrar na NATO ou na OTAN, vai ficar com um poderio muito grande. E o Senhor Jesus profetizou que nação contra nação, irmãos contra irmãos, Ucrânia e Rússia são irmãos, vindo de uma mesma nação que desintegrou. Portanto, o ucraniano e também o russo é falado dentro de ambos os países, são irmãos e brigam entre si. Palestina e Israel também são irmãos e estão brigando entre si. Brigam. Mas por quê? O Senhor falou assim: fica de olho, Israel é a minha figueira. Quando os seus ramos estiverem brotando da flor e os seus frutos, opa, está breve. A minha vida está breve. Falando esse termo para os irmãos entenderem. Então fica de olho. Não é para colocar medo em ninguém. Cristão não sabe votar, vota errado. Cristão vota de olho na barriga. Cristão tem que votar pela fé. Eu não sei como o cristão, desculpa quem votou, eu não sei como o cristão conseguiu votar no governo em que nós estamos. Eu não sei, eu não acredito nisso. Eu não sei. O camarada conta todos os princípios do que você ensina para os seus filhos. Contra todos os princípios cristãos. Contra tudo que é sagrado. Contra tudo. E como?
Poderia ter ganhado, isso é política lá e tal, mas o que eu estou falando, nós temos que nos conscientizar, porque a palavra diz assim: o meu povo está errando por falta de conhecimento. Mas que este pequeno, grande povo tenha o conhecimento de Deus nas suas decisões. Nas suas decisões. Aí os discípulos, preocupados com a glória do templo, mas Jesus falou: não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Senhor, este ouro todo, essas coisas todas que está aí, vai ser tudo destruído. Como foi? Como foi? Nos anos 70, quem tem um Google aí, ao invés de ficar olhando aí, ficar olhando outra coisa aí, e fazendo rico e não te edifica em nada, não te edifica em nada. Te ensina você a trair marido, te ensina você a adulterar, te ensina você a gerar, te ensina você, tudo que é ruim. E tudo que é ruim dentro da rede social tem milhões e milhões de seguidores. Põe uma pregação lá, é 2, 3, 5, no máximo 10, 15. Põe lá. Agora vai lá no TikTok, aqueles camaradas rodando para lá, para cá e blasfemando contra o Espírito Santo. É 100 e poucos milhões, é 1.000, 300 mil, 500 mil, 800 mil pessoas seguindo aquilo. Eu fico assim falando: meu Deus, eu fico admirando como pode uma pessoa de uma mente sã, de uma mente espiritual, conseguir ver essas coisas e ainda curtir. Ah, mas eu só estou vendo. Você viu, ele já ganhou, irmão. E a blasfema contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão. Aí todo mundo fala: vaso, é que você que pisa na cabeça de não sei o que lá, ei, marreta, mas não sei o que lá, e o cara fala um negócio. Pô, que camarada lá tem quase 1 milhão de seguidores. Quase 1 milhão. E tem um que fala uma boboseira. Camarada já foi para 14 milhões. Falando mal da igreja, falando mal do evangelho, brincando com a palavra de Deus. E enquanto isso, guerras e rumores de guerra. As nossas crianças estão morrendo. Morrendo de fome. Está aí. Aí a palavra diz: por praticar iniquidade, o amor de muito se esfria. Se você não tem amor próximo, coloca-te diante do espelho, porque você está praticando a iniquidade. Não seja tolo. Não seja um idiota de você mesmo, de lançar o seu próprio corpo. Deus não lança, Jesus não lança ninguém lá no inferno, mas é nós mesmos que nos lançamos. Existem pessoas que o corpo fala assim: eu não quero ir, mas o eu dele fala assim: vai. O corpo consegue falar para ele: não vai, mas o eu dele, o egoísmo dele é tão grande que ele vai, e ele consegue aborrecer outra pessoa. Pessoa que vem para a igreja não consegue adorar a Deus, não consegue prestar atenção no culto, tira a atenção da outra que está do lado para ouvir a palavra, e depois entra numa tribulação, aí liga para alguém: ora por mim, que eu estou provando. Porque o momento mais importante, que é a palavra de Deus, as pessoas dizem: não está nem aí. Conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Tudo está acontecendo no mundo. Entra lá no Facebook, Facebook também, mas entra lá no YouTube, que você vai ver quantas guerras estão acontecendo no mundo. Quantas guerras, quantas pessoas estão morrendo neste momento, quantas pestes, quantos terremotos, quantos incêndios está acontecendo no mundo. Um dia eu perguntei a alguém aqui da igreja: viu o que aconteceu lá no Havaí? O quê? Tu viu o que aconteceu em Kosovo? O quê? Obreiro. O quê? Tu viu o que a Rússia fez com 800 crianças? O quê? Não sabe de nada. A Rússia pega 800 crianças e leva para a Sibéria, joga no gelo, e a ONU, e ninguém faz nada, porque tem medo de uma bomba que está lá dentro. De um país, eu não posso fazer isso, porque, sabe por quê? Pode sim, só quando a Bíblia permitir. Enquanto ela não permitir,
Não vai acontecer. Israel um dia será invadido. Todo mundo sabe, que a Bíblia diz. Gog e Magog. Quando fala Gog e Magog, é a Rússia e os seus aliados. Irão invadir Israel. Mas ainda não é a guerra do Armagedon. Ainda não é o fim. Mas ela será envergonhada dentro de Israel. Alguém já leu aqui, eu vou terminar já. Alguém já leu aqui a história dos 6 dias? Levanta a mão. Quem já leu a guerra dos 6 dias? O milagre que Deus deu a Israel. Levanta a mão, não tem vergonha não. Ninguém. Foi lá no Google. Guerra dos 6 dias em Israel. Assim que Israel, em 1948, se transformou em nação, todas as nações, 7 nações viraram contra Israel, para destruir o recém-estado. Todos, Síria, Líbia, todos os países, Irã, foram 7. A potência maior era Irã e Egito. 7 países. Israel não tinha formado nem o seu próprio exército direito. Eles invadiram. Israel colocou todos os seus poucos tanques, ganhando também da Rússia, da União Soviética, colocou na praça aqueles tanques. Israel com uma pequena defesa aérea. Israel com a força terrestre venceram em 6 dias 7 países. Em 48 horas, Israel já tinha matado quase 1 milhão de pessoas. Quase 1 milhão de soldados. Acabou com o exército do Egito, envergonhou o Egito. Acabou com o exército, 38 mil pessoas do Irã. E a guerra só demorou 6 dias. Enquanto a ONU estava preparando para salvar Israel, Israel salvou-se ele mesmo. Morreram muitos soldados. Mas Israel permanece até hoje. Hoje, eu não estou falando que eu sou contra a guerra de qualquer forma, estou falando de profecia. Hoje, o sistema de vigiar espaço aéreo, o melhor do mundo é Israel. Domo de ferro, chamado Domo de Ferro. O maior sistema, só tem ele e os Estados Unidos, mas fabricado em Israel. A ciência se multiplicaria. Enquanto ela se multiplica, o amor de muitos se esfriaria. Porque a ciência se multiplicando, vai matar mais, vai odiar mais, vai trazer mais ego. Israel agora, nessa guerra que está acontecendo lá, Israel apresentou um sistema que o mundo não sabia. Um segredo. Um sistema aéreo a laser. Israel bombardeou o Hamas a laser. Laser verde. Todo mundo está assustado agora. Por que Israel não apresentou esse sistema ao mundo? Mas a Bíblia diz que um dia eles seriam assim, mas por praticar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Quando se tem mais arma, mais vontade de matar tem. Então vigiamos, irmãos. Estamos vivendo um momento crucial da igreja. Todo mundo se armando, todos os países e se odiando. Mas o Senhor Jesus veio vir para que tenham vida e vida em abundância. Talvez a mensagem de hoje foi tão um pouco política, um pouco chamando atenção por uma coisa que vocês não gostam. Mas na próxima eu vou falar sobre o TikTok. Vou trazer aqui para a gente rir um pouco. Quem sabe? Está repreendido. Entenderam? Então o que nós vamos fazer? Ver menos rede social, irmão, em nome de Jesus. Se eduque mais. Se eduque. Você está sendo jogado para trás. Está sendo desajustado. Você está parecendo estar conectado. Não. Você está sendo atrapalhado. Existe um espírito que trabalha para atrapalhar o teu cérebro, para você não entender as coisas de Deus, para você complicar as
Aleluia. É Deus. E a palavra de Deus não é brincadeira. É escrita há 3.000 anos atrás. E parece que foi escrita ontem. É. Que Deus abençoe a todos. Aleluia. E vamos nos refletir. O que nós temos feito para o nosso próximo? Vamos nos refletir. O que nós estamos fazendo com a tecnologia que está ao nosso alcance? Sejamos todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Peço ao missionário Isabel que ore e impetre a bênção apostólica. E depois, ao sair, eu gostaria que todos cumprimentassem uns aos outros. Amém? Oração pela Fabíola, ela é sua amiga. Fabíola? Conheço ela. Sim, conheço a Fabíola. Amém. Está feliz amanhã ela? Acho que amanhã vai ter certeza. A minha mãe sempre ora por ela, ela vai segurando a minha mãe, entendeu? Mas Será eu, que é a mesma pessoa? Acho que é assim. acho que é. É a mesma pessoa. Isso. Um casalzinho de filho, né? Pequenininho. Uhum. E uma menina. Isso.